Oi, gente! Hoje é dia de encontros com criaturas notáveis e a criatura de hoje é. Eu sou alucinado por ele, adoro demais, sou obcecado pela genialidade dele. Estou falando do comediante Mel Brooks. Eu vou contar aqui hoje um encontro que eu tive com esse gênio da comédia. Se você curte esse tipo de conteúdo, gosta dos quadros sobre cinema, música e livros, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. E queria agradecer de coração a todo mundo que assina meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. É graças a vocês que eu consigo manter esse canal de YouTube aqui. Estou aqui com o meu produtor, diretor, faz tudo, Natan Lima. Tudo bom, Opa, Natan? certinho, André, certinho, O pessoal. Steven Spielberg da Costa Verde do Rio de Caramba, Janeiro. Olha o cara, hein? O show cara de bola. domina, hein? O cara domina toda a região, Paraty, Ubatuba e tal. Você vê algum drone, vê alguma imagem, é do Natan. Mais um clipe que vai pro meu Instagram. Pô, mas tem que valorizar, né, Natan? Pô, você é especialista nessa região aqui, né? Sul A do Rio, norte de gente, São Paulo, né? a gente tá tentando atender toda essa Costa Verde aqui. É onde a gente mora, né? Não é à toa que é um local maravilhoso, uma das cidades mais lindas da Costa Verde, Paraty. Eu sou suspeito para falar, mas eu acho isso de Paraty. Mas, pô, Nathan, vou falar hoje aqui de um cara que eu adoro, que é o Mel Brooks. Mel Brooks acabou de fazer 98 anos de idade e é um gênio da comédia, né? Um cara, assim, o último remanescente dessa geração de ouro aí da TV americana dos anos 50 e 60, né? O Mel Brooks começou no audiovisual, digamos assim, na TV. Mas em 91 eu tive a chance, na verdade eu entrevistei o Mel Brooks duas vezes, uma em 91 e uma em 93, e foram encontros muito marcantes com o cara, sabe? Uma das entrevistas que eu fiz, ele estava fazendo um filme sobre Robin Hood, né? Porque o Mel Brooks, todos os filmes dele, ou quase todos os filmes dele, parodiavam filmes antigos, filmes clássicos ou gêneros clássicos, né? Ele tem um filme Alta Ansiedade, que é uma paródia aos filmes de suspense do Hitchcock. É Ele o pai da tem. paródia. Cara, ele é um dos principais, assim, quando a gente vê esses filmes, tipo Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, Corra que a Polícia Vem Aí, esse tipo de comédia também, tipo dos irmãos Zucker, né, que parodiam muito, ou parodiavam filmes como Rambo, como Top Gun, né, você tem o Top Gang, né, que parodia. Isso tudo é meio filho do Mel Brooks, né, o Mel Brooks começou isso lá atrás, nos anos 60, já teve a ideia de fazer paródias, meio como a chanchada brasileira, né? A chanchada brasileira parodiava filmes americanos também, então isso é uma coisa, uma tradição antiga, mas no cinema americano um dos primeiros assim que fez melhor foi o Mel Brooks, né? Eu acho que toda essa comédia visual, quando você vê esses filmes, Apertam os Cintos, Corra que a Polícia Vem Aí, muito desse humor veio do Mel Brooks, um cara super inteligente e com uma verve humorística assim imbatível, né? Eu não sei você, mas a gente consegue encontrar vários estudos falando que alguns humoristas, né, boa parte dos humoristas, eles têm essa elasticidade cognitiva de criatividade com coerência. Sim, E os maiores QIs já registrados são de pessoas que tinham um bom humor, né? eu não sei se isso é relacionado de alguma maneira, mas eu posso dizer que o Mel Brooks é uma das pessoas mais inteligentes com que eu já estive, assim, a capacidade do cara de comentar coisas e fazer comentários geniais que para outras pessoas demorariam horas para elas pensarem os comentários e teriam que escrever, entendeu? E ele falava assim com uma naturalidade Uma impressionante. espontaneidade, né? Pô, impressionante, assim, a conversa com o cara. Eu tive muita sorte porque eu encontrei ele pela primeira vez, entrevistei ele em 91, uma outra época, Natan. Você ia entrevistar as pessoas e você tinha horas para ficar lá. Eu almocei com ele, pra você ter noção, no Caramba. estúdio, né? Porque a entrevista se alongou, ele falou, vou almoçar e tal, e a gente foi, cara, foi um dos momentos mais legais da minha vida, assim, almoçar no estúdio, na cantina do estúdio com o Mel Brooks, sabe? Que É legal, cara. muito legal, né? E vendo as pessoas, outros cineastas passando e tal. Só para explicar, né, antigamente, os estúdios hollywoodianos, Paramount, Sony, esses grandes lotes, Fox e tal, eram estúdios grandes assim, e as produtoras tinham pequenos prédios ou pequenas casas dentro dos estúdios. Então o Mel Brooks tinha um escritório dele dentro de uma casinha no estúdio. Não me lembro se era da Fox ou não me lembro que estúdio era,
Mas era muito legal, cara, porque na hora do almoço ia todo mundo almoçar juntos e tal, e eu tive quase uma tarde toda ali com o Mel Brooks, foi sensacional. Era imersivo de fato, né? Não era instantâneo. Exatamente. Os estúdios eles tinham uma estrutura muito grande, né? Os cenários eram lá também, né? Os estúdios onde se filmavam eram lá. Então era muito legal, assim, você ia visitar os estúdios e tinha lá os cenários de algum filme conhecido, sabe? Tinha cenários de filmes que eles estavam fazendo. Era muito, muito interessante, assim. E o Mel Brooks, eu considero o Mel Brooks um dos maiores gênios da história da comédia. E ele teve um ano que, para mim, ele dominou o mundo assim da comédia, que foi 1974. Nesse ano ele fez dois filmes absolutamente geniais na sequência, no mesmo ano. Ele fez Banzé no Oeste e fez Jovem Frankenstein. Tudo num espaço de 10 meses. É impressionante. Caramba. É impressionante. O Banzé no Oeste é uma sátira aos faroestes e o Jovem Frankenstein é uma brincadeira com os filmes de terror da Universal dos anos 30 e tal, obviamente, uma brincadeira com o Frankenstein, com todos esses ícones do cinema de horror. Mas o Banzé no Oeste, para mim, eu considero o Banzé no Oeste uma das comédias mais inovadoras da história do cinema, né? Porque ele é um filme, é uma paródia ao faroeste e é um filme sobre o racismo, cara, que é um tema que você geralmente não vê é, muito nesse gênero, né? Mas a brincadeira do Mel Brooks com o faroeste é brincar com o racismo intrínseco do gênero, né? Porque era um gênero criado nos Estados Unidos, claro, depois foram feitos faroestes em muitos outros lugares, aí na Espanha se fez muito, na Itália também muito, mas é um gênero norte-americano por excelência, né, o faroeste, né, até porque lida com o imaginário todo do oeste norte-americano, né, mas é também um gênero onde o racismo é intrínseco, né, por exemplo, é muito difícil você ver um faroeste onde os índios, os indígenas, sejam tratados com algum tipo de simpatia. Geralmente os índios só estão lá para serem Tomar alvos de tiro. tiro, para tomar tiro. O índio está lá para tomar tiro. Né? E o Mel Brooks ele brinca com o fato do faroeste ser, estou falando do gênero, tá, gente? Um gênero cinematográfico quase que exclusivamente branco. Né? Então ele cria uma história sobre um xerife negro, sobre um negro que vai ser enforcado por um crime lá que ele nem cometeu e que, por acaso, vira xerife de uma cidade racista branca no interior dos Estados Unidos no fim do século XIX. Então, Agora, você assim, imagina o nível de complexidade que ele tem, né, para conseguir fazer esse vínculo de modo bem-humorado sobre um tema tenso, né? exatamente isso. E assim, o filme é de 74, então vamos tentar voltar um pouco a 1974. O que estava acontecendo nos Estados Unidos? Guerra do Vietnã rolando, quase no final, os Estados Unidos perdendo. O escândalo de Watergate com o Nixon bem no finalzinho do mandato e que culminaria na renúncia dele. Conflitos raciais seríssimos. Né? O país vinha de uma série de assassinatos de políticos, desde o John Kennedy em 63, mas o irmão em 68, o Robert Kennedy, Martin Luther King, grande líder negro, também morto em 68. Ou seja, era uma época que o país ainda estava sobre convulsão social. E o Mel Brooks faz um faroeste super bem-humorado com o tema de um cara negro que chega numa cidade para, digamos, botar ordem na cidade. Assim, tem tantas camadas esse filme em termos, tantas camadas temáticas, tantas camadas de compreensão, e é um filme tão genial do ponto de vista temático e narrativo e estético, que, assim, toda vez que eu vejo esse filme eu fico pasmo assim, com a criatividade do Mel Brooks, né? Não Realmente o cara estava só. à frente do tempo, né? Cara, ele fez nesse filme uma coisa que é muito rara. Ele inovou, revolucionou a temática dos filmes de comédia, com comédias de faroeste, e ele revolucionou também a estética dos filmes, porque o Banzé no Oeste é um filme que usa metalinguagem o tempo inteiro. Então tem quebra de quarta parede, os atores falando com o público, tem cenas, eu não vou ficar dando spoiler aqui, mas tem cenas, especialmente no final,
em que ele brinca com essa coisa dos cenários dos faroestes. Tem uma cena em que ele tá rolando uma cena típica de um faroeste, a câmera começa a afastar, você começa a ver o estúdio, você começa a ver a cidade em 1974, Los Angeles, sabe? É muito louco, assim. Legal. Termina, também não vou ficar dando spoiler, mas os últimos 15 ou 20 minutos de Banzé no Oeste deveriam ser estudados em todas as escolas de cinema e audiovisual. É uma das coisas mais geniais. O Mel Brooks quebra a quarta parede, os atores e os personagens começam a contracenar com as pessoas que estão filmando eles. É uma coisa tão Legal. louca, Uma sabe? conexão de fato, né? Cara, a mistura do tempo fictício do Velho Oeste com o tempo real do estúdio hollywoodiano, sabe? É uma coisa absolutamente genial. Eu revi o filme esses dias, a gente fez inclusive vai fazer um debate sobre esse filme no meu site. É uma coisa assim, a cada 30 segundos tem uma coisa genial acontecendo e eu recomendo demais que você assista Banzé no Oeste. Ele não tá em nenhum streaming, por incrível que pareça, mas ele tá em alguns lugares para locação. Procure aí para você ver esse filme que é absolutamente genial. E a gente nessa entrevista falou muito, eu conversei com ele sobre o Banzé no Oeste, sobre os grandes filmes que eu acho que ele fez, né, o Jovem Frankenstein, e o filme que ele estava lançando na época, que se não me engano era Robin Hood, um filme, uma paródia do Robin Hood, nem é dos melhores filmes dele, mas só de ter a chance de falar com o Mel Brooks foi incrível, assim, foi muito bom, fantástico. E eu, como fã do Mel Brooks, eu não pude deixar passar a oportunidade de tirar uma foto com ele, né, Nathan? Colocar na tela aí pra galera ver. Pô, minha cara de felicidade de estudo, assim, porque realmente é um momento que eu guardo com o maior carinho, assim. Fiquei muito, muito feliz. Galera, se você gosta desse tipo de quadro, desse tipo de conteúdo sobre cinema, música e livros, conheça meu site de jornalismo cultural, explore o acervo de debates, cursos e workshops. Tem um monte de coisa legal, tem curso sobre a história do cinema, curso sobre como escrever roteiro, tem entrevistas com um monte de artistas e músicos sensacionais. E é lá também que eu escrevo 15 a 18 textos inéditos por mês. Conheça meu site andrebarcinski.com.br. Valeu, galera!